Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui compartilhamos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Draven Hawk. Ele nos conta como morreu, encontrou sua avó falecida e como ela revelou o futuro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e deixe um comentário com seu nome e cidade. Agora, vamos ouvir o testemunho de Draven. E aí, pessoal, meu nome é Draven Hawk e hoje estou aqui para compartilhar uma história que transformou completamente a minha vida. Sabe quando você passa por algo tão intenso que parece que o mundo inteiro vira de cabeça para baixo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Antes de entrar nos detalhes dessa loucura, deixe-me me apresentar melhor. Sempre fui apaixonado por tênis, respirava tênis. Passava horas vendo jogos na TV, tentando imitar os movimentos dos profissionais. Meu quarto era repleto de pôsteres de jogadores famosos e eu sonhava em ser como eles um dia. Mas o meu verdadeiro herói não era nenhum desses grandes nomes. Era o meu primo Marcos. Ele era treinador de tênis e, além de jogar muito bem, tinha um jeito de ensinar que fazia você querer se esforçar ao máximo. Marcos não era apenas meu treinador, ele era meu mentor, meu amigo. Todo fim de semana, eu ia para a quadra de tênis no bairro dele. Esse era o melhor momento da minha semana. A gente treinava, conversava, ria e eu sempre voltava para casa querendo ser melhor. Não só no tênis, mas como pessoa também. A história que vou contar aconteceu em um desses fins de semana. Parecia um dia comum como qualquer outro. Pelo menos era o que eu achava. Eu estava super animado, porque fazia um tempo que não jogava. Meu irmão, Ethan e alguns amigos também estariam lá. O que eu não sabia é que aquele dia mudaria tudo. Foi quando tive uma experiência de quase morte. Eu sei, parece coisa de filme, mas aconteceu mesmo. E foi tão real, tão intensa, que até hoje sinto como se tivesse acontecido ontem. Nos próximos minutos, vou contar em detalhes o que aconteceu naquele dia e como isso afetou minha vida. Não é uma história fácil de compartilhar, mas é importante para mim dividir isso com vocês. No final das contas, essa experiência não só me mostrou o outro lado da vida, mas também me preparou para enfrentar o futuro. Um futuro que, como descobri depois, seria cheio de desafios. Então se preparem. A história que vou contar é meio maluca, um pouco assustadora, mas também cheia de esperança e descobertas. É a história de como eu morri por alguns minutos e voltei com uma nova visão da vida. Bom, vamos lá. O dia começou como qualquer outro sábado. Acordei cedo, empolgado para jogar tênis. O céu estava meio nublado, mas isso não diminuiu nem um pouco a minha animação. Coloquei minha roupa favorita de tênis, peguei minha raquete e saí correndo para o carro, mal podendo esperar para chegar à quadra. Quando chegamos lá, o vento estava forte, daquele tipo que quase te derruba. Mas, na minha cabeça de adolescente empolgado, isso só tornava o desafio mais interessante. Meu irmão, Ethan, e nossos amigos já estavam lá, aquecendo e batendo algumas bolas. Começamos a jogar. E, cara, estava sendo incrível. Eu me sentia no topo do mundo. Cada jogada que eu acertava me fazia sentir como se eu fosse o próximo campeão de Wimbledon ou algo assim. O vento forte adicionava um toque extra de dificuldade, mas isso só me fazia querer me esforçar mais. Lembro exatamente do momento em que tudo mudou. Eu estava me preparando para devolver uma bola, com os olhos fixos nela, o corpo todo tenso, pronto para dar aquela raquetada perfeita. Foi quando aconteceu. De repente, senti um impacto violento no peito, bem no plexo solar. Foi como se alguém tivesse me acertado com um taco de beisebol. No primeiro instante, eu nem entendi o que havia acontecido. Meus olhos se arregalaram. Minha boca se abriu em um grito mudo. Depois, descobri que a raquete de um dos meus amigos havia escapado da mão dele por causa do vento forte e me acertado em cheio. Mas, naquele momento, tudo o que eu sabia era que algo estava muito errado. Caí de costas na quadra. O impacto com o chão foi quase tão forte quanto o da raquete. Lembro de ouvir gritos ao meu redor, vozes preocupadas chamando meu nome, mas era como se tudo estivesse ficando distante, como se eu estivesse afundando em águas profundas.
Minha visão começou a ficar turva. As cores se misturavam. As formas perdiam o sentido. Os sons também começaram a mudar. Era como se alguém tivesse ligado um rádio mal sintonizado dentro da minha cabeça. Eu ouvia vozes, mas não conseguia entender o que diziam. E a dor? A dor era algo que eu nunca tinha sentido antes. Era como se meu peito estivesse pegando fogo por dentro. Cada respiração era uma agonia. Minha cabeça parecia que ia explodir de tão pesada. Tentei falar, pedir ajuda, mas minha voz não saía. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Era como se minha mente e meu corpo tivessem se desconectado completamente. Foi nesse momento que o medo realmente me atingiu. Aquele tipo de medo primordial, sabe? O medo de que algo realmente ruim está acontecendo e você não pode fazer nada para impedir. Eu queria gritar, chorar, pedir ajuda, mas não conseguia fazer nada disso. E então, aos poucos, até mesmo esse medo começou a desaparecer. Tudo começou a ficar escuro, como se alguém estivesse apagando as luzes do mundo. O último pensamento que tive antes de perder completamente a consciência foi: é assim que acaba? Mas não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada que eu nunca poderia ter imaginado. O que aconteceu depois é difícil de explicar. É uma daquelas coisas que você precisa experimentar para entender completamente. Mas vou tentar descrever o melhor que puder. De repente, a dor sumiu. Toda aquela agonia que eu estava sentindo simplesmente desapareceu. Foi como se alguém tivesse apertado um botão e desligado todas as sensações do meu corpo. E então, eu me senti leve. Muito leve, como se eu fosse uma pena flutuando no ar. Eu abri os olhos, pelo menos foi o que pareceu, e me vi olhando para baixo. Sim, vocês ouviram direito. Eu estava olhando para baixo, para o meu próprio corpo, deitado na quadra de tênis. Foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Eu podia ver tudo com uma clareza incrível. Meu corpo estava lá, imóvel. Meus amigos ao redor, com expressões de pânico nos rostos. Marcos, meu primo, tentava me acordar, gritando meu nome. Eu queria dizer a eles que estava tudo bem, que eu estava ali, mas eu não estava, pelo menos não do jeito que eles podiam ver ou ouvir. O mais louco é que eu não sentia medo. Sabe aquela paz que você sente quando está quase dormindo? Era algo assim, só que 1000 vezes mais intenso. Eu me sentia completo, como se todas as preocupações e ansiedades da vida tivessem simplesmente evaporado. Eu flutuava ali, observando tudo. Era como se eu pudesse ver e entender coisas que nunca tinha notado antes. Os detalhes das árvores ao redor da quadra, o movimento das nuvens no céu, até mesmo a energia que parecia emanar das pessoas. Tudo parecia estar conectado de uma forma que eu nunca tinha percebido. Enquanto eu observava, notei algo estranho. Havia uma espécie de corda. Acho que é a melhor palavra para descrever. Ligando o meu eu flutuante ao meu corpo lá embaixo. Era como se fosse feita de luz prateada, brilhante. De alguma forma, eu sabia que aquela era minha conexão com o meu corpo físico. Nesse momento, comecei a me perguntar o que estava acontecendo. Será que eu tinha morrido? Era assim que era morrer? Não parecia ruim. Na verdade, eu me sentia em paz, livre de qualquer dor ou preocupação. Mas então algo chamou minha atenção. Uma luz, mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tinha visto, começou a aparecer à distância. Era como se alguém tivesse aberto uma porta para o paraíso, ou algo assim. A luz era tão forte que deveria ter me cegado, mas não causava nenhum desconforto. Pelo contrário, eu me sentia irresistivelmente atraído por aquela luz, como se ela estivesse me chamando, me convidando a ir além. Lembro de pensar, é para lá que eu devo ir? Foi nesse momento que percebi que tinha uma escolha a fazer. Eu podia seguir em direção àquela luz, deixar para trás tudo o que conhecia, ou tentar voltar para o meu corpo, para a vida. Essa decisão, essa escolha, foi o começo de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Uma jornada que me levaria a lugares que eu nunca imaginei existirem e me faria questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a vida e a morte. Então lá estava eu, flutuando entre dois mundos. De um lado, meu corpo na quadra de tênis, rodeado por pessoas desesperadas, tentando me trazer de volta.
Do outro, aquela luz incrível, me chamando para algo que eu não conseguia entender completamente. Decidi seguir em direção à luz, como se algo dentro de mim soubesse que aquele era o caminho certo a tomar. A cada passo que eu dava, a sensação de paz, que já era intensa, se tornava ainda mais profunda, mais acolhedora. Era como mergulhar em um oceano feito de puro amor e compreensão. A luz, essa luz que preenchia todo o meu ser, ia se tornando mais brilhante, mas de um jeito que não machucava os olhos. Pelo contrário, quanto mais eu me aproximava, mais eu enxergava. E o que vi é difícil colocar em palavras. Era como se eu pudesse ver todas as cores do universo de uma só vez, cores que eu nunca soube que existiam. E havia uma música também, uma melodia que não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido antes. Era como se cada nota fosse feita de pura alegria. Então, no meio de toda aquela luz e música, eu a vi. Uma senhora, com um rosto gentil e um sorriso que fez meu coração sentir-se instantaneamente em casa. Havia algo nela que me parecia familiar, mesmo que eu tivesse certeza de que nunca a tinha visto antes. Ela se aproximou de mim e, quando falou, sua voz era suave, mas de alguma forma eu conseguia ouvi-la perfeitamente, apesar de toda aquela música ao redor. "Bem-vindo, Draven", ela disse. "Você chegou um pouco cedo, não é?" Fiquei surpreso. Como ela sabia meu nome? E o que ela queria dizer com cedo? "Quem é você?" perguntei, e minha voz soou estranha, como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. "Estou aqui para te ajudar", ela respondeu. "Você se perdeu um pouco no caminho, mas não se preocupe. Estamos aqui para te guiar de volta." Eu tinha tantas perguntas. Onde exatamente eu estava? O que havia acontecido comigo? Eu estava morto? Como se pudesse ler meus pensamentos e talvez pudesse mesmo. A senhora sorriu de novo. "Você está em um lugar entre os mundos, Draven. Não está morto, mas também não está totalmente vivo. Este é um lugar onde as almas vêm quando precisam de orientação." Ela estendeu a mão para mim, e quando a toquei, uma onda de calor e amor quase me derrubou. Era como se eu pudesse sentir todo o amor do universo fluindo através daquele simples toque. Juntos, começamos a nos mover através da luz. Não era como andar ou voar, era mais como fluir, como se fôssemos parte daquela própria luz. À medida que avançávamos, comecei a ver coisas, flashbacks da minha vida, memórias que eu nem sabia que tinha. Momentos de alegria, tristeza, medo, amor. Era como se toda a minha existência estivesse passando diante dos meus olhos. E então, de repente, paramos. À nossa frente, havia algo que eu só posso descrever como um trono, mas não era um trono comum. Era feito de pura luz, pulsando com uma energia que eu podia sentir até os ossos. E sentado nesse trono. Bem, naquele momento, eu entendi o que as pessoas querem dizer quando falam em presença divina. Sei que isso pode soar maluco, e acredite, ainda é difícil para mim acreditar às vezes, mas juro, é exatamente o que aconteceu. Lá estava eu, diante desse trono de luz, com uma presença tão poderosa que fez meus joelhos tremerem. Se é que eu ainda tinha joelhos naquele estado. A senhora que me guiou até ali sorriu para mim, encorajando-me. "Vá em frente, Draven. Ele quer falar com você." Engoli em seco. Ou pelo menos foi o que pareceu, e dei um passo à frente. A presença no trono se voltou para mim, e é impossível descrever. Era como olhar para o sol, para o mar e para as estrelas, tudo ao mesmo tempo. Era amor, poder e sabedoria, tudo misturado numa única entidade. E então ele falou: "Sim, ele, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Chame como quiser, mas era ele, ali, na minha frente. Dravenhawk", ele disse, e a voz dele era como milhões de vozes ao mesmo tempo, mas de alguma forma eu conseguia entender perfeitamente. "Bem-vindo, meu filho", fiquei ali paralisado. "O que você diz quando Deus fala com você? Obrigado pelo convite?" No final, tudo o que consegui fazer foi abaixar a cabeça em respeito. "Não tenha medo", ele continuou. "Você está aqui porque tem uma escolha a fazer." Levantei os olhos, confuso. "Uma escolha?", perguntei. "Sim",
Ele respondeu: Você chegou antes do tempo. Não está pronto para deixar o mundo dos vivos. Voltar ou ficar. Essa é a escolha que você deve fazer. Por que tenho essa escolha? Perguntei, ainda tentando compreender tudo. Deus sorriu. Um sorriso que parecia iluminar todo o universo. Cada alma tem um propósito, Draven. Ele explicou. Às vezes, quando uma alma se perde no caminho, nós a trazemos aqui para ajudá-la a se reorientar, para lembrá-la de sua missão. Eu tenho uma missão? Perguntei, surpreso. Todos têm, ele respondeu. A sua ainda não foi cumprida, mas a escolha de continuar ou não é sua. Fiquei ali por um momento tentando processar tudo aquilo. Era muita informação de uma vez só. Se eu escolher voltar, comecei hesitante. O que acontece? Você retornará ao seu corpo, ele explicou. Continuará sua vida com todas as suas alegrias e desafios. Terá a chance de cumprir seu propósito. E se eu escolher ficar? O sorriso dele se tornou mais suave. Então, você ficará em paz, no amor eterno, mas sua missão ficará incompleta. Pensei na minha família, nos meus amigos, pensei no tênis, na minha paixão pelo esporte. Pensei em todas as coisas que eu ainda queria fazer, todas as experiências que eu ainda não tinha vivido. Eu acho que quero voltar, disse finalmente. Deus assentiu. Uma escolha corajosa, Draven. Lembre-se sempre deste momento. Lembre-se de que você tem um propósito. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, senti uma mão no meu ombro. Era a senhora que tinha me guiado até ali. Está na hora de ir, Draven, ela disse suavemente. Virei-me para Deus uma última vez. Obrigado. Foi tudo que consegui dizer. Ele sorriu novamente. Vá em paz, meu filho, e lembre-se, eu estou sempre com você. E com isso, como se estivesse sendo puxado de volta, a luz começou a diminuir. As vozes começaram a se afastar. A última coisa que ouvi foi a voz da senhora. Diga ao seu pai que a mãe dele manda lembranças. E então, tudo ficou escuro. A volta foi como mergulhar numa piscina gelada. De repente, todas as sensações voltaram de uma só vez. A dor no peito, o peso do meu corpo, os sons ao meu redor. Abri os olhos e a luz do dia me cegou por um momento. Quando minha visão finalmente clareou, vi que estava numa cama de hospital, cercado por máquinas que apitavam e piscavam. Uma enfermeira estava checando algo no monitor. Ele acordou, ela gritou, e de repente o quarto ficou cheio de gente. Médicos, enfermeiras, minha mãe com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Alguém me deu um pouco de água, e depois de alguns goles finalmente consegui perguntar: o que aconteceu? Minha mãe segurou minha mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você teve um acidente, querido. Seu coração parou por alguns minutos. Fiquei chocado. Então não tinha sido um sonho. Eu realmente tinha morrido. Os médicos começaram a me examinar, fazendo um monte de perguntas. Como eu me sentia, se lembrava do que tinha acontecido, se estava sentindo alguma dor. Respondi o melhor que pude, mas minha mente estava em outro lugar. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha vivido, na luz, na senhora, na conversa com Deus. Era tudo tão vívido, tão real. Como eu poderia contar isso para alguém? Eles iam achar que eu tinha ficado maluco. Depois que os médicos terminaram os exames, fiquei sozinho com minha mãe. Ela parecia exausta, mas aliviada. Mãe, comecei hesitante. Eu vi algo enquanto estava. Você sabe. Ela apertou minha mão. O que você viu, querido? Respirei fundo e contei tudo para ela. Sobre a luz, sobre a senhora, sobre a conversa com Deus. Falei sobre a escolha que tive que fazer e como decidi voltar. Quando terminei, esperei que ela dissesse que tinha sido só um sonho ou que era o efeito dos remédios, mas ela não fez nada disso. Ao invés disso, ela sorriu com lágrimas nos olhos. Ah, Draven, ela disse, que experiência incrível você teve. Fiquei surpreso com a reação dela. Você acredita em mim? Ela assentiu. Querido, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos entender. Quem sou eu para dizer o que é real ou não? Senti um alívio enorme. Era bom saber que pelo menos uma pessoa não achava que eu tinha pirado.
Nesse momento, meu pai entrou no quarto. Ele parecia ter envelhecido uns 10 anos desde a última vez que o vi. Pai, eu disse, lembrando de repente da senhora na luz. Ela me pediu para te dizer uma coisa. Meu pai se aproximou da cama, curioso. O que é, filho? Ela disse para te dizer que sua mãe manda lembranças. O rosto do meu pai ficou pálido. Ele se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama. Como você poderia saber disso? Ele perguntou a voz trêmula. Sua avó morreu antes de você nascer. Nós nunca mostramos fotos dela para você. Naquele momento soube, sem sombra de dúvida, que o que eu tinha vivido era real e que minha vida nunca mais seria a mesma. Nos dias e semanas que se seguiram, passei por um processo intenso de recuperação, tanto física quanto emocional. O impacto do acidente havia causado danos sérios e precisei de fisioterapia para recuperar totalmente os movimentos. Mas, honestamente, a recuperação física foi a parte fácil. O mais difícil foi lidar com tudo que eu tinha vivido, com tudo que eu tinha visto e aprendido. Toda vez que eu fechava os olhos, podia ver aquela luz de novo. Podia ouvir a voz de Deus, sentir aquela paz indescritível e então abrir os olhos e perceber que estou de volta ao mundo real, com suas preocupações cotidianas e problemas aparentemente insignificantes. Como voltar à vida normal depois de ter conversado com Deus? Como se preocupar com notas na escola ou com quem vai te chamar para o baile quando você sabe que tem uma missão maior? Comecei a olhar para as pessoas de forma diferente, me perguntando se elas sabiam que tinham um propósito, se compreendiam o quão preciosa e frágil a vida é. Meus amigos notaram a mudança. Diziam que eu parecia mais quieto, mais contemplativo. Alguns achavam que era só o trauma do acidente. Outros diziam que eu tinha amadurecido. Nenhum deles realmente entendia, exceto Marcos, meu primo. Ele foi a única pessoa, além dos meus pais, para quem contei toda a história. Ele me ouviu sem julgar, sem questionar, e no final disse algo que me tocou profundamente. Draven, ele disse, você recebeu um presente incrível, mas não deixe que isso te afaste da vida. Use isso como motivação para viver cada dia plenamente. Aquilo me atingiu como um raio. Eu tinha passado tanto tempo pensando no que tinha acontecido lá que estava me esquecendo de viver aqui. Comecei a olhar para minha vida com outros olhos. Cada momento com minha família e amigos se tornou precioso. Cada treino de tênis não era mais só sobre melhorar meu jogo, mas sobre aproveitar a alegria de poder me mover, de estar vivo. Eu ainda não sabia exatamente qual era a minha missão, mas comecei a entender que talvez não fosse algo grandioso e dramático, talvez fosse simplesmente viver minha vida da melhor forma possível, ser gentil com as pessoas, fazer a diferença onde eu pudesse. E sabe de uma coisa? Isso fez toda a diferença. Comecei a me sentir mais leve, mais feliz. A experiência que eu tive não era mais um peso, mas uma bênção, uma lembrança constante de que a vida é um presente e que cada dia é uma oportunidade de fazer algo significativo. Claro, ainda tinha momentos de dúvida, momentos em que me perguntava se tinha realmente acontecido ou se tinha sido só um sonho muito vívido. Mas então eu me lembrava do rosto do meu pai quando mencionei minha avó e todas as dúvidas desapareciam. Eu tinha mudado, isso era certo. Mas agora eu entendia que a mudança não era algo para temer, mas para abraçar, porque cada mudança é uma chance de crescer, de se tornar uma versão melhor de si mesmo. E assim, com essa nova perspectiva, eu estava pronto para enfrentar o que quer que a vida tivesse reservado para mim. Mal sabia eu que o universo ainda tinha algumas surpresas guardadas. Os anos que se seguiram à minha experiência de quase morte foram uma montanha-russa de emoções e descobertas. Eu tinha mudado, isso era óbvio, mas o mundo ao meu redor continuava o mesmo. E aprender a navegar nesse mundo com minha nova perspectiva foi, digamos que foi um desafio e tanto. No começo eu tentei contar para todo mundo o que tinha acontecido. Queria compartilhar essa experiência incrível, essa nova visão que eu tinha da vida. Mas logo percebi que nem todo mundo estava pronto ou disposto a ouvir. Alguns achavam que eu estava exagerando,
Outros pensavam que era tudo fruto da minha imaginação. Teve até quem dissesse que eu devia ter batido a cabeça forte demais. Então, aprendi a ser mais seletivo com quem eu compartilhava minha história. Minha família, Marcos e alguns amigos próximos que realmente me entendiam. Com o resto do mundo, eu apenas tentava viver de acordo com o que tinha aprendido, sem necessariamente explicar o porquê. O tênis continuou sendo uma parte importante da minha vida, mas de uma forma diferente. Não era mais sobre ser o melhor ou ganhar a qualquer custo. Era sobre a alegria do movimento, a satisfação de melhorar um pouco a cada dia. O prazer de estar vivo e poder fazer algo que eu amava. Comecei a me envolver mais em trabalhos voluntários também. Ajudava em abrigos de animais, participava de campanhas de arrecadação de alimentos, dava aulas de tênis de graça para crianças carentes. Não era nada grandioso, mas me fazia sentir que eu estava fazendo minha parte, cumprindo minha missão da melhor forma que podia. Os anos do ensino médio passaram voando. Antes que eu percebesse, estava me formando e pensando no que fazer da vida. Muita gente esperava que eu seguisse carreira no tênis profissional. Diziam que eu tinha talento, que podia ir longe. Mas algo dentro de mim dizia que esse não era meu caminho. Depois de muito pensar, decidi estudar psicologia. Queria entender melhor a mente humana. Queria ajudar as pessoas a encontrarem paz e propósito em suas vidas. A faculdade foi, no mínimo, interessante. Estudar sobre a mente e o comportamento humano com a bagagem que eu tinha era uma experiência única. Às vezes, me pegava querendo levantar a mão e dizer: "Ei, professor, e quanto às experiências de quase morte? Onde elas se encaixam nessa teoria toda?" Mas eu me continha. Tinha aprendido que algumas coisas são difíceis de explicar dentro dos limites da ciência convencional. Foi durante a faculdade que comecei a pesquisar mais sobre experiências como a minha. Li livros, participei de grupos de discussão online, cheguei até a ir a alguns congressos sobre o assunto. Era reconfortante saber que eu não estava sozinho, que outras pessoas tinham passado por coisas parecidas. Mas mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com todos esses anos de reflexão e crescimento, eu ainda me sentia inquieto, como se estivesse esperando por algo, como se o universo ainda tivesse algo importante para me mostrar. E então, numa noite aparentemente comum, tudo mudou de novo. Era uma noite de verão quente e abafada. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e estava em casa, pensando no que fazer a seguir. Abri a janela do meu quarto, esperando que entrasse um pouco de ar fresco. Foi quando aconteceu. De repente, meu quarto se encheu de luz. Não era uma luz comum. Era aquela luz que eu conhecia bem. A mesma luz que tinha visto anos atrás, durante minha experiência de quase morte. Por um momento, fiquei paralisado. Será que estava acontecendo de novo? Será que eu estava morrendo? Mas então, no meio da luz, vi um rosto familiar. Era ela, a senhora que tinha me guiado durante minha experiência de quase morte. Minha avó. "Não tenha medo", disse ela, com uma voz suave e reconfortante, exatamente como eu me lembrava. "Estou aqui para te dar uma mensagem." Engoli em seco, meu coração batendo forte no peito. Uma mensagem sobre o quê? Ela sorriu, aquele sorriso gentil que eu nunca esqueci. Sobre o futuro, querido. Seu futuro e o futuro do mundo. Sentei-me na beira da cama, tentando processar o que estava acontecendo. O futuro? Mas por quê? Por que eu? "Porque você tem um papel importante a desempenhar, Draven", ela respondeu. "Lembra-se do que foi dito sobre sua missão?" Assenti, lembrando-me das palavras de Deus. "Mas eu ainda não sei qual é essa missão. E é por isso que estou aqui", ela disse, "para te dar uma direção." Ela se aproximou de mim, seu rosto ficando mais sério. "Escute com atenção, Draven. O ano de 2024 será um ano de grandes mudanças e desafios para o mundo." Meu coração deu um salto. 2024? Isso era agora. "Que tipo de mudança?" perguntei, minha voz mal saindo. "Haverá instabilidade política em muitos países, desastres naturais que testarão a resiliência da humanidade, avanços tecnológicos que trarão tanto benefícios quanto riscos e, mais importante, uma crise espiritual que afetará muitas pessoas." Eu ouvia tudo aquilo,
minha mente girando com as implicações. E o que eu tenho a ver com isso? Minha avó sorriu novamente. Você, meu querido, tem o dom da compreensão. Você viu além do véu entre os mundos, entende que há mais na vida do que aquilo que podemos ver ou tocar. E é esse entendimento que as pessoas vão precisar nos tempos difíceis que virão. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Especialmente em setembro. Algo importante vai acontecer em setembro, Draven. Algo que vai abalar muitas pessoas e você precisa estar preparado para ajudar. Repeti, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O que vai acontecer em setembro? Ela balançou a cabeça. Não posso te dizer os detalhes. Algumas coisas precisam ser vividas para serem compreendidas. Mas saiba disso. Você tem a força e a sabedoria necessárias para enfrentar o que vier. Confie em si mesmo, Draven. Confie no que você aprendeu. Eu queria fazer mais perguntas. Queria entender melhor o que estava por vir. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a luz começou a diminuir. Nosso tempo está acabando, minha avó disse. Lembre-se, Draven, você não está sozinho. Estamos sempre com você, guiando seus passos. E então, tão rápido quanto apareceu, ela se foi. A luz desapareceu, deixando meu quarto na escuridão da noite. Fiquei ali sentado por um longo tempo, tentando processar tudo o que tinha ouvido. 2024, setembro, mudanças, desafios, minha missão. Era muita coisa para assimilar de uma vez. Mas uma coisa era certa. Minha vida acabara de tomar outro rumo inesperado. De repente, todas as dúvidas e incertezas que eu tinha sobre minha missão desapareceram. Eu sabia que, de alguma forma, estava destinado a ajudar as pessoas a atravessarem os tempos difíceis que viriam. Eu só precisava descobrir como. E assim, com o coração cheio de determinação e um novo propósito em mente, comecei a me preparar para o que quer que viesse. Eu não sabia exatamente o que setembro traria, mas estava pronto para enfrentar qualquer coisa, porque sabia que não estava sozinho. E no final, não é isso que realmente importa. Saber que não importa o quão difícil a jornada se torne, nunca estamos realmente sozinhos.